A Voz da Palavra apresenta Vencendo a Tentação. 1 Coríntios 10, 13. Todos os dias passamos por provações, pois todos os dias sofremos tentações. Mas Jesus nos ajuda a resistir ao pecado. As tentações não provêm de Deus. As tentações vêm do inimigo de Jesus, mas não vêm só do inimigo, pois é de nossos próprios desejos pecaminosos que temos dentro de nós. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação leva ao pecado. Diariamente lutamos contra a tentação. Por isso, temos que estar sempre em comunhão e oração com Deus. Jesus também foi tentado enquanto viveu na terra. Ele foi tentado pelo próprio inimigo. Mas Jesus resistiu à tentação e nos mostrou que é possível viver sem pecado. Quando passamos por tentações, temos que pedir a ajuda de Jesus, pois Ele conhece e entende o que estamos passando e nos dá a força que precisamos para vencer o mal. Estudaremos na Palavra de Deus como resistir às tentações que nos faz pecar. Bom estudo. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. A palavra nos diz que no mundo teremos aflições, e Jesus venceu o mundo. Agora a palavra nos diz que diariamente vamos ser tentados. Porém, a palavra também nos diz que jamais Deus nos dá um peso que não desce para carregá-lo. Além do mais, temos a Jesus que sofreu muitas tentações como nós, e venceu. Então pode ser nosso defensor, pois passou exatamente por provações, sabendo como negar a cada uma delas. Porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, uma que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 18. Deus espera que superamos todas as provas, por isso somos chamados de bem-aventurado, sendo provado e aprovado em Cristo, recebendo a coroa da vida, a salvação, a vida eterna. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Somos tentados por nossa própria natureza pecaminosa. Mas, temos que ter consciência que essa natureza, quando cedemos, irá nos levar ao pecado. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Terminamos esses versículos com um conselho de Deus. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, 12 a 16. A Bíblia nos ensina a ter o respeito devido a Deus, pois o conhecimento começa a partir do temor. Após ter a Deus como o início e o fim de tudo, temos que estar atentos aos ensinamentos de nossos pais terrenos. Desta forma negamos ao convite dos pecadores.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Provérbios 1, 7-10. Somos propícios à tentação, mas Jesus nos ensina a resistir à tentação, simplesmente com oração. Os próprios discípulos de Jesus são aconselhados a orar para não ceder. E levantado-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 45 e 46. Jesus nos mostra que venceu, e que podemos também vencer. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Foram 40 dias, sendo tentado de todas as formas. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1, 13. Em Mateus 4, 2, nos mostra a melhor maneira de vencermos o inimigo: com jejum e oração. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 2. Vivemos em um mundo cheio de pessoas espirituais, mas também convivemos com pessoas carnais, que vivem não só com o pecado, mas sim servindo ao pecado. A palavra nos orienta a tratar com o espírito manso, pois, senão ao invés de levarmos a ele a salvação, ele pode nos tirar o direito da vida eterna. Jesus nos manda ser mansos ajudando ao próximo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. Uma forma legítima de tentação é o amor ao dinheiro, pois nos leva a muitos tipos de cobiça. Mas ao homem de Deus com sabedoria no momento da escolha, faça por opção os frutos do Espírito. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, 9-12. A tentação sendo do inimigo, então, a melhor estratégia é nos apegarmos a Deus, pois com a sua proteção o inimigo sai em retirada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Cedendo à tentação, ainda receberemos a recompensa tão esperada. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. O que vai nos fazer vencer a tentação é a fé. Sim, crer nas proteções de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5:5. Deus seja louvado. Realização, divulgação, vídeo, imagem.